Obrigado, Propur, pelo convite. Obrigado, professora Clarice. Para mim é um grande prazer poder lembrar as origens do Propur, lembrar, fazer uma cinquentenária reminiscência de como ele surgiu como primeiro pós-graduação fora do eixo Rio-São Paulo, buscando ser diferenciado, buscando ser interdisciplinar no melhor molde das academias internacionais e buscando, por outro lado, ser extremamente brasileiro, focado nas questões urbanas do país, no momento, na década de 50, 60, 70, em que um tsunami, a questão urbana, a migração, o inchamento das cidades, era o grande tema nacional junto às políticas desenvolvimentistas. Nesse primeiro gravação, eu quero apenas tratar da questão urbana 60-70, qual era o desafio que nós enfrentamos e quais eram os desafios que o Propur enfrentou quando surgiu. Quando ele surgiu, ele não surgiu com facilidade. Ele estava dentro do mesmo espírito do Gapur, que é ligar a universidade, a faculdade, o curso de urbanismo à realidade externa, mas haviam forças de esquerda e de direita que eram contrárias. O Conselho Universitário não reconhecia aqueles professores que tinham saído por motivo político para buscar a formação acadêmica no exterior, tinham voltado e queria mantê-los todos como instrutores de ensino, como eu, Ferraz, Elcio Trindade e outros. E, além disso, também tinham forças favoráveis. O professor Pianca era um velho engenheiro, extremamente aberto para inovações. O Ministério da Educação, o FINEP, o CNPq, o CAPES, não lembro, financiavam fortemente os pós-graduações que surgiam. Num tempo que só tinha 5 ou 6 universidades de arquitetura no Brasil e 3 ou 4 cursos de urbanismo. O desafio daquela época é a explosão populacional, é a primeira. Na década de 60, o Brasil passa de rural para urbano, surge Brasília, mas em contrapartida, 60% do valor da exportação brasileira é café. Ou seja, somos um país ainda agrícola, em que há uma grande migração do campo para a cidade, das cidades para metrópoles. Essa população, vocês podem ver no gráfico, são mais de 12, 13 milhões de pessoas ao ano, e quando se observa emprego e população, a única região equilibrada do Brasil é a região sul. As outras regiões, o Nordeste não tem emprego e tem população, enquanto isso, o Sudeste e as metrópoles de Rio e São Paulo concentram a maioria do emprego em relação ao percentual de população. Isso é muito claro nesses dois gráficos que estão aí. Por outro lado, a intenção de todo saber urbanístico era melhorar a qualidade de vida das cidades, melhorar a qualidade de vida das populações e, ao mesmo tempo, ser um agente positivo para o desenvolvimento econômico, cultural, social do país. Para isso, se contava com alguns estudos feitos pelo IBGE, principalmente pelo professor Faisal, que mostravam outro tipo de desafio, o equilíbrio entre econômico e social. Esse mapa com as cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes naquela época, mostra claramente as cidades em que havia base econômica e equipamento social, cidades em que tinham equipamento social e não tinham base econômica, e cidades que não tinham nem base econômica nem equipamento social. Ou seja, o planejamento urbano tinha que se preocupar com essas questões para melhorar a qualidade e tornar uma sociedade mais justa. Se nós pegarmos aqui o caso do Rio Grande do Sul, nesse mapa vocês observam que as cidades da colônia tinham infraestrutura, tinham emprego, tinham infraestrutura econômica e tinham infraestrutura social. As cidades da campanha tinham equipamento social nas cidades, mas não tinham emprego. Se você vai para São Paulo, o interior do estado de São Paulo tem o equilíbrio entre emprego e equipamento social. Mas as cidades do Nordeste com mais de 50 mil não tinham nem emprego, nem equipamento social. E esse desafio era um outro desafio que tinha características regionais diferenciadas. Esse problema dessa questão urbana, do planejamento urbano, já vinha sido enfrentado desde 1964. Primeiro foi em 63, em que um dos temas das reformas de base do governo João Goulart
foi a questão urbana que foi discutida em Quitandinha, e Quitandinha definiu duas prioridades. Primeiro, a habitação, segundo, um plano de organização territorial brasileiro, porque a migração e o emprego eram dois grandes fatores nesse cenário todo. O segundo foi a partir da política econômica definida no movimento militar e tecnocrático, que dava grande prioridade à questão de desenvolvimento econômico, mas que tinha que ter um rebatimento territorial. O CERFAL fez um trabalho fantástico, colocou a questão urbana em debate e levou até a criação de um novo profissional que se chamava arquiteto planejador. Esse arquiteto planejador foi debatido no Encontro dos Arquitetos, do Instituto de Arquitetos do Brasil, em 1966, em Curitiba, e era um novo profissional. Era um profissional que tinha capacitação interdisciplinar, não era mais aquele urbanista formal, tradicional, era um novo tipo de profissional, e o Propur queria dar um passo além, ele queria que não fossem mais arquitetos ensinando economia, sociologia e tudo, ele queria realmente trazer todos esses profissionais para debaterem a cidade e aprofundarem o conhecimento sobre as cidades. A partir disso, então, a gente pode analisar qual era o cenário urbano desse período da década dos 40, 50, 60, 70 até 2000. Se vocês olharem esse gráfico, esse cronograma que está aí pontual, essa linha, esse retângulo rosa, é a época de dominância do planejamento urbano. A Faculdade de Arquitetura surge no final dos anos 48, 1948, depois surgem cursos de urbanismos, o Propur vai surgir em 1970, você tem o Seminário de Quitandinha em 1963, a criação do CERFAL, que surge em 64, se consolida em 66 e desaparece em 1970 e poucos, dura praticamente 10 anos. Mas nesse ciclo, a quantidade de eventos que acontece, a criação do CERFAL, a criação da empresa brasileira, criação de um fundo, e principalmente, pela primeira vez, o Brasil passa a ter uma política nacional de desenvolvimento urbano para todo o território brasileiro. Aquilo que foi preconizado em Quitandinha em 63 foi colocado no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento de 75, 79 e foi criada uma Comissão Nacional de Desenvolvimento Urbano que trabalhava nos 3 níveis de governo. A cidade não era uma responsabilidade municipal. A cidade era uma responsabilidade federal, estadual, municipal e da comunidade. Os planos do CERFAL havia exigência de participação, de debates com as comunidades sobre os projetos que tinham feito. Havia projetos para as cidades, para as metrópoles. Surge a lei que define metrópoles e quais são os serviços das metrópoles em 1973, 1974. E essa Política Nacional de Desenvolvimento Urbano se deve muito ao Propur, porque foram os debates, a troca de criação de metodologia que ocorreram dentro do Propur, que levaram depois à metodologia de formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que com Maria Adélia de Souza e eu coordenei, com mais de 50 professores e profissionais brasileiros, gente da USP, do próprio Propur, que trabalhou nessa proposta. E quando isso foi incluído no Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, eu fui convidado para coordenar. Inclusive, tentei depois criar mais 3 pós-graduações no Brasil, nos mesmos moldes interdisciplinares, abertos, pesquisadores, que o Propur tinha. O Propur, na sua origem, não nasceu como um modelo feito. Ele foi sendo criado a partir de debates, a partir de trocas de opinião. O foco era um desafio, o tsunami interurbano que o Brasil enfrentava, mas contamos com debatedores como a Dina Mera, Jorge Wilhelm, que vieram para Porto Alegre discutir. Então, o Propur, durante muito tempo, foi uma obra em construção.
E dessa obra em construção foram surgindo uma metodologia de trabalho no planejamento urbano, que depois foi adotada no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, e esse Plano Nacional de Desenvolvimento foi colocado territorialmente nesse último gráfico que eu mostro aqui nessa primeira apresentação, e que teve resultados muito... No planejamento a gente nunca chega onde a gente quer. Sonho achar que o planejar garante resultados efetivos. O que garante resultados efetivos é o fazejamento. E no fazejamento do planejamento do segundo PND, nós podemos mostrar com muito orgulho que o terceiro polo petroquímico, colocado em Charqueadas, é fruto do segundo PND. Foi uma decisão do presidente Geisel, porque se insistiu com ele que não era hora de colocar em São Paulo, onde os paulistas queriam, onde Paulínia já estava sendo construída com esse objetivo, porque era hora de desconcentrar. As duas regiões centrais não deveriam receber mais investimentos federais. Os investimentos deveriam ser desconcentrados para Recife, Salvador, Porto Alegre e outras regiões metropolitanas, para evitar a concentração de emprego e aquela migração intensiva que nós tínhamos. Então, até nisso se pode dizer que as questões, aquilo que a equipe que trabalhou no Propur nos seus primeiros momentos, teve um impacto muito grande nas políticas urbanas nacionais. Mas isso também era fruto do ambiente que havia dentro da Faculdade de Arquitetura. E no próximo videozinho, eu não sei trabalhar muito bem com isso, concordo, eu vou trabalhar um pouco no excelente ambiente que havia dentro do Departamento de Urbanismo e da Faculdade de Arquitetura, rico porque havia diversidade de opiniões, e que foi muito importante para que houvesse o surgimento de um pós-graduação inovador, como foi o Propur. Vamos ao segundo. Obrigado por essa atenção.